Boa noite a todos os amigos e amigas do canal do YouTube, né, do Centro Espírita Paula Ortiz, dando continuidade aos temas, né, aos estudos da nossa casa. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, que várias entidades comentam agora no mês de setembro, que é sobre o suicídio, né? E o nosso tema é suicídio. Precisamos falar sobre isso, né? Um tema importantíssimo para os dias de hoje. Pedimos então o concurso, a ajuda dos mentores e mentoras da casa para mais esse estudo, pedindo a eles que nos ajude a todos a assimilar, né, e poder de alguma maneira contribuir com esse tema e com essa campanha do Setembro Amarelo, uma campanha tão bonita e tão importante, ok? Então vamos lá. Muito bem, pessoal, começando então o nosso tema, não é? Já começo aqui com essa arte, né? Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, né? Que é um tema importantíssimo, e o CVV, né? Que é uma entidade que trabalha com isso, né? Que traz hoje que traz essa questão do suicídio para nós, divulgando então o telefone 188, se todos puderem colaborar com essa campanha do 188, né? E falar é a melhor opção. Essa é a grande mensagem que o CVV traz, né? Falar é a melhor opção. Então vamos lá. Eu gosto muito dessa arte mostrando que o rapazinho aqui da nossa esquerda, né? Ele fala que esse número que está aqui é o 6. E o nosso amigo aqui da direita, ele diz que é 9. E eles vão ficar infinitamente discutindo. Um diz que é 6, outro é 9. E nós, né, olhando de frente, diremos: ora pode ser 9, ora pode ser 6. Depende do ponto de vista. Por que eu estou mostrando essa arte? Para dizer para vocês que esse tema de hoje, o suicídio, né, é um ponto de vista. Eu não estou querendo aqui fechar esse tema, né, numa verdade única. Não, é um ponto de vista. Então, por favor, fiquem muito à vontade para ter um pensamento um pouco diferenciado, ok? Eu vou começar com o livro Mentes Depressivas, né? Livro Mentes Depressivas, da Ana Beatriz Barbosa Silva, ela é uma psiquiatra. Eu vou mostrar aqui a foto dela, olha ela aí, né? Doutora Ana Beatriz. Doutora Ana Beatriz tem vários livros, né? Ela tem muitos livros, é uma escritora, uma psiquiatra, e ela começa assim o tema do suicídio. Estou exausta, muito mesmo. Hoje não dá para sair de casa. Tamanhas são a angústia e a ansiedade que sinto. São 13h30 e me sinto inútil, desesperada. Começo a acreditar que não tenho mais saída. Essa frase é muito perigosa. Essa frase é muito perigosa, né? Muito perigosa. Quando as pessoas começam a falar coisas parecidas com isso, nós temos que acender uma luz amarela, quiçá vermelha. E a doutora Ana Beatriz diz assim: o texto citado é um pequeno trecho de uma longa carta que uma grande amiga me entregou, aproximadamente 2 meses antes de se retirar dessa vida. Essa amiga tirou a própria vida. Então vejo como é importante esse tema, não é? Importante nós ficarmos atentos aos sinais. É muito difícil pegar isso, mas é uma oportunidade, né, da gente falando sobre isso, a gente ficar um pouco mais atento, ok? Ainda Mentes Depressivas, a doutora Ana Beatriz diz o seguinte: em 2014, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, lançou um importante documento intitulado Prevenindo o Suicídio, um Imperativo Global, né? OMS. Aproximadamente, diz esse documento, a cada dia há um intervalo de 40 segundos entre um suicídio e outro. Eu vou repetir. Aproximadamente, a cada dia há intervalo médio de 40 segundos entre um suicídio e outro. Ou seja, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no planeta Terra. É um dado triste, um dado muito triste. Por isso essa campanha e esse empenho, né, na questão do suicídio. Vamos com a doutora Ana Beatriz ainda. Ao tirar a própria vida, essas pessoas interrompem sua evolução material e espiritual. O espiritual aqui a gente pode usar e olhar por diversos ângulos, né? Ela está trazendo esse dado nesse livro.
A maioria absoluta dos casos de suicídio possui causas detectáveis. Olha que interessante o dado que a doutora Ana Beatriz traz. A maioria absoluta dos casos de suicídio possui causas detectáveis. Causas detectáveis. Olha só o que ela vai continuar dizendo daqui para frente. Logo, algo de muito errado está acontecendo na identificação e no tratamento dos principais transtornos mentais que propiciam o comportamento suicida. A doutora Ana Beatriz é psiquiatra e ela está dizendo o seguinte: muitas causas são detectáveis e alguma coisa não vai bem, porque nós não estamos conseguindo detectar, nós não estamos conseguindo olhar para esses sinais, né? Continuando com ela ainda. Estudo realizado pelo suicidólogo José Manuel Bertolotti, professor da Universidade Estadual de São Paulo, que é a Unesp, né, em parceria com Alexandra Fleischmann, pesquisadora suíça, revisou uma série de artigos científicos sobre suicídio publicados entre 1959 e 2001 e concluiu, veja que interessante, e concluiu que os casos de suicídio tinham relação com transtornos mentais. É um dado muito importante para a gente pensar como sociedade e nós espíritas em particular. Concluiu que os casos de suicídio tinham relação com os transtornos mentais. Olha que interessante. Então vamos lá. Pesquisa da Unesp, causas do suicídio. Olha o que ela diz. 35,8% das pessoas que tiram a própria vida, infelizmente, passam por transtornos de humor. Transtorno de humor é ligado à depressão, distimia, bipolaridade, né? São os chamados transtornos de humor. 35% dos casos. 22,4% dessas pessoas faziam uso e abuso de drogas. Né? Nós sabemos que a dependência química é um transtorno psiquiátrico, né, de alta gravidade. 10,6% as pessoas passavam pela esquizofrenia. 11,6% transtornos de personalidade. 6,1% transtornos de ansiedade. Para muitas pessoas, a ansiedade é uma coisa banal, né? Mas não é. Pode levar a quadros de suicídio, de tirar a própria vida. Né? 5,5% outros transtornos. Eles não especificaram. 3,6% transtornos de adaptação. 1% transtornos mentais orgânicos. 0,3% outros transtornos psicóticos. Psicose são quadros de esquizofrenia. Então, esses 10,6% com esses 0,3%, né, nós vamos chegar a quase a 11%, estão ligados a transtornos psicóticos. E 3,2% sem diagnóstico. Então, veja, infelizmente, para cada 100 pessoas que tiram a própria vida, praticamente 3 pessoas estão sem diagnóstico, ao mesmo tempo que 97%, né, ou 97 pessoas, para cada 100, possuíam algum transtorno mental, algum transtorno emocional, algum transtorno de ordem psíquica. Né? Esse dado é importantíssimo para nós. Primeiro, para a gente não julgar as pessoas, né? Não sair apontando que o suicida é isso ou aquilo. Não. Sem julgamento. Né? Eram 97 pessoas em cada 100 passavam por algum transtorno. Ou seja, tinham algum problema de ordem de saúde mental. Né? Então, só 3,2% é que não foram, que eles não detectaram. Né? Muito bem, vamos continuar ainda com a doutora Ana Beatriz. Ela diz assim: ninguém se suicida sem que haja em sua mente grandes doses de desespero, desesperança e sentimentos de incapacidade e nulidade. E não cabe a nós, profissionais de saúde mental, julgar a veracidade de seus pensamentos e suas emoções. Nós poderíamos dizer, e não cabe a nós espíritas, trabalhadores da casa espírita, né, julgar a veracidade de seus pensamentos. Né? Não é nosso papel julgar, mas sim acolher. Né? Nosso papel é acolher, diz a doutora Ana, acolher o paciente e, ao seu lado, buscar alternativas. Né? Veja que a posição dela é bastante humanista, bastante acolhedora. Né? Bastante.
Ainda a doutora Ana Beatriz. Um suicida é, antes de tudo, uma pessoa em estado de desespero. Alguém que só enxergou o fim, né, como amortecimento de suas dores, suas angústias e suas impossibilidades. Então não há dúvida que uma pessoa que passa por um quadro de desespero ao ponto de tirar a própria vida é uma pessoa que realmente está precisando de muita ajuda, né? Está precisando. Uma pessoa assim não encontra recursos físicos, mentais nem espirituais para seguir em frente. Seu corpo, olha que interessante o dado, seu corpo já vem sendo negligenciado há tempos. Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, no capítulo que se chama Influência do Organismo, né, o papel que o corpo exerce sobre nós. Então nós temos que ter esta preocupação, esse cuidado com a nossa corporeidade. Né? Daí a importância de uma doutora Ana Beatriz e outros que vêm nos ajudar com essa relação. Né? Muitos mitos rondam o comportamento suicida. Então olha só, alguns mitos que a doutora Ana traz. Pessoas que ameaçam se matar não o farão de fato. É um perigo. Pode ser que sim, pode ser que não. Ok? Quem quer se matar não avisa previamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem quer se matar mesmo vai se matar de qualquer forma. Ainda pode ser que sim, pode ser que não. Após a superação de uma situação difícil, o risco de suicídio termina. Ou seja, depois que passou um grande problema, aí todo mundo fala, tranquilo, agora pode não acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não. Suicídios não podem ser previstos. Depende, alguns casos sim, né? Alguns casos sim. Nem todos os casos a gente percebe, lógico, né? Mas muitos casos ou a família percebe, ou algum médico percebe uma pessoa num pronto-socorro, numa situação de risco, e aí ele toma alguma providência, né? Então, alguns casos sim. Toda pessoa que pensa em se matar sempre pensará dessa forma. Pode ser que sim, pode ser que não. A ideia da doutora Ana Beatriz como médica é trazer isso para nós. Cuidado com os mitos. Cuidado com o popular, né? O que a gente vai aprendendo no popular no dia a dia. Né? Então, gente, a cada 40 segundos, uma pessoa desencarna no planeta Terra por suicídio. É um dado triste, mas um dado importante para motivar vários setores da sociedade a tentar ajudar, né? Que é o papel da nossa casa, que todos os anos trata desse tema. No salão do nosso centro tem um cartaz, né, com um 188 dizendo da importância desse número, desse serviço do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Muito bem, e aí nós podemos nos perguntar qual é a nossa visão espiritual para esse grave problema. Até aqui nós vimos a visão e a contribuição de uma psiquiatra, né, doutora Ana Beatriz. E agora nós vamos entrar um pouquinho. O que a gente poderia falar do ponto de vista espiritual, do ponto de vista reencarnatório, do ponto de vista reencarnatório e também opinião espírita, né? Muito bem. No livro Viver é a Melhor Opção, ok, do André Trigueiro. Eu vou pôr a fotinho dele aí. Olha o André aí. O André começa dizendo assim, no capítulo O Suicídio e o Abalo no Perispírito. Ele diz assim: a violência cometida contra o próprio corpo físico determina estragos importantes na matriz espiritual do suicida, no perispírito, que levarão algum tempo para serem completamente sanados. Então veja a importância de nós espíritas, ou nós que tomamos contato com essa visão, tomarmos muito cuidado com essa questão do suicídio nas nossas vidas, porque nós não só causaremos danos ao corpo físico, à família que fica, mas haverá um grave comprometimento perispiritual. Né? Continua o André Trigueiro. É inevitável que as lesões perispirituais causadas pelo suicida determinem limitações importantes na estrutura do corpo físico em uma ou mais encarnações. Ou seja, uma lesão no corpo perispiritual, não é?
vai comprometer futuras encarnações, né? É um dado importante. Em entrevista dada à apresentadora Hebe Camargo, em 1985, na TV Bandeirantes, o médium Franciscano Xavier descreveu algumas situações difíceis causadas por essas lesões no corpo espiritual, ou seja, no perispírito. Então vamos ver o que o Chico falou, nosso grande amigo Chico. Então vamos lá. Se uma pessoa espatifou o crânio e o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, vem em plena idiotia. E aí os centros fisiológicos não funcionam. Se ela suicidou-se mergulhando em águas profundas, vem com a disposição para o enfisema. Então veja, quadros graves que nós temos hoje, por exemplo, no campo idiotia, hoje nós poderíamos chamar, grosso modo, casos de psicose, como a esquizofrenia e outros, né? Então veja que o impacto perispiritual é muito forte, né? É uma coisa muito séria, né? Muito séria. Continua o Trigueiro. É evidente que não se pode associar a cada uma dessas limitações físicas apenas a episódio de suicídio em vidas passadas. Porque cada caso é um caso, cada espírito tem a sua história. Sim, não é todas as pessoas que têm esse problema, então isso é fruto de um suicídio. Não, não é tão automático e tão generalizante assim. Mas há casos que são, né? Existem outras causas, né? Dentro ainda do processo da lei de causa e efeito e tal. Mas é incontestável que o suicídio cause abalos estruturais importantes no perispírito. Volta ele a frisar isso. E que nos imponha limitações mais ou menos severas quando reencarnamos e até como proteção para evitarmos a reincidência do ato. Então nós sabemos que algumas patologias, né, que alguns irmãos e irmãs nossos reencarnam, é justamente para evitar o suicídio novamente. Espíritos que já cometeram isso em outras vidas acabam vindo com algumas patologias limitantes para que não ocorra novamente o suicídio, né? E para que eles possam passar pelo menos uma encarnação inteira num corpo físico, sentindo... É como se fosse uma adaptação perispiritual, e em próximas vidas eles já estão mais adaptados na matéria e têm um prognóstico, mais probabilidade de não cometer suicídio novamente, ok? Emmanuel, no livro O Consolador, né? Emmanuel, pela psicografia do Chico, né? Esse livro é um livro interessante, tem 411 perguntas, eu acho. São perguntas e respostas, né? Ele é de 1940. Perguntaram para o Emmanuel na pergunta 154. Perguntaram para o Emmanuel, quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? Né? Então, a pessoa que desencarna por suicídio, qual é a primeira impressão que ela tem ou ela terá no plano espiritual? E a resposta do Emmanuel é: a primeira decepção é a realidade da vida que não se extingue. Não é? Nós sabemos disso. E depois diz ele, suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático anos a fio. Então, há suicidas que ficam revivendo o processo, a dor, né, por ter interrompido a vida antes do tempo. Então é um quadro bastante grave e que demanda muita ajuda, né, muita prece. Né. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nós temos assim: a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Portanto, ideias materialistas, né, que a vida após a morte não existe, esse tipo de raciocínio é que pode levar as pessoas ao suicídio. Né? Aqui são as recomendações do Kardec. Elas produzem a frouxidão moral. Que esperanças poderão proporcionar? É a pergunta. Nada além do nada. Então a gente procurar ter uma espiritualidade, procurar ter pelo menos um pensamento espiritualista, ajuda muito nesses quadros, né? Ajuda muito.
O suicida é uma pessoa covarde ou uma pessoa de coragem quando comete este ato? Essa pergunta foi feita há um tempo atrás. Eu estava ouvindo a rádio CBN alguns anos atrás, e fizeram essa pergunta para uma terapeuta, uma suicidóloga. Perguntaram para ela: o suicida, afinal, ele é covarde ou ele é corajoso? Né? Que é muitas vezes a forma como muitas pessoas trabalham com essa ideia muito moralista. Né? E a resposta dela foi a seguinte: nem uma coisa e nem outra. É apenas um ser humano em sofrimento, que precisa de ajuda e compreensão. Né? Então, se a gente ficar discutindo, é covarde, é corajoso, é covarde, é corajoso, não. É um ser humano que sofre. Vamos tentar entender essa dor humana. Né? Então, muitas vezes, um abraço já ajudaria essa pessoa. Né? Só um abraço, um bom dia. Né? O que essas pessoas precisam, na verdade, é de compaixão, né? Sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, né? De confortar quem dela padece. Sentimento de piedade com o sofrimento alheio. Comiseração, piedade novamente. Certa vez, uma entrevista de uma pessoa que estava pensando em se suicidar, e ela foi até o supermercado, comprou algum produto que ela poderia usar no suicídio, e quando foi passar no caixa, a funcionária do caixa deu um bom dia e um sorriso tão intenso para essa pessoa que ela pagou, saiu, jogou fora e não se suicidou. Só com um bom dia e um sorriso da caixa, ela tomou um outro rumo. Olha como é interessante essa história, né? Vamos lá, vamos continuar. Livro dos Espíritos. Muito bem. Questão 948. O suicídio tem por fim escapar à vergonha de uma ação má? Perdão, eu vou repetir. O suicídio que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão reprovável quanto o que tem por causa do desespero? O Kardec, depois vocês podem ler esse capítulo todo. O Kardec, humanista que é, professor que era, cientista que era, mas sobretudo humanista, ele queria discutir isso. Quer dizer, há um suicídio pela vergonha, mas há um suicídio por desespero. Quer dizer, ele estava querendo ter aqui compaixão. Depois eu proponho que vocês leiam para ver se vocês interpretam como eu. Então ele pergunta: a vergonha que leva ao suicídio, mas não tem aquele que vai pelo desespero? Como é que ficaria isso? Olha o texto codificado como ficou. O suicídio não apaga a falta. Ok, o suicídio é uma coisa ruim, não apaga, é uma falta. Ok, nós já sabemos disso. Porém, continua o texto: Deus é quem julga. Olha que interessante. Deus é quem julga. E algumas vezes, conforme a causa, pode abrandar os rigores de sua justiça. Usando uma linguagem mais do século XXI, né? Dependendo da causa, a espiritualidade maior, os grandes mentores do espaço, poderão relevar muita coisa. E olhando aqui, fazendo um link com a pesquisa que nós vimos há pouco da Unesp, em que 96,8% dos suicídios tem como causa alguns transtornos mentais, é mais um recado para nós tomarmos cuidado com o julgamento. Deixa para as grandes mentalidades espirituais, as grandes mentes, pensarem isso, né, que são espíritos evoluídos. Eles é que sabem como julgar e como avaliar. O nosso papel é simplesmente tentar. Nós podemos ajudar pela oração, né, procurando ajudar com irradiações e por aí vai. Né? Porque dependendo da causa, né, o julgamento é outro. Então não vamos sair por aí apontando para todo mundo. Tal, né? É a proposta da doutrina. Então, pessoal, já indo para o nosso final, né? Eu gostaria de dizer que essa campanha do Setembro Amarelo ela é uma promoção da Associação Brasileira de Psiquiatria junto com o Conselho Federal de Medicina. O CVV participa, né? CVV, Centro de Valorização da Vida. Diz que 188, falar é a melhor opção. Ajudem a divulgar esse número, né? Esse número pode salvar vidas, né? E nós, do Centro Espírita Paula Ortiz, estamos colaborando como fazemos todos os anos, né? Juntamente com tantas outras entidades de luz aí que buscam divulgar esse trabalho da Associação Brasileira de Psiquiatria e tal. Ok?
Uma frase para a gente pensar um pouquinho: não olhe e não julgue, conheça e compreenda. Então a nossa ideia, como espíritos, o melhor é não julgar, né? Nossa, como que a pessoa foi capaz de fazer aquilo? Ela foi capaz, ela estava num momento de dor, né? No desespero. Então não nos cabe julgar. Né? E para terminar, uma frase da doutora Ana Beatriz: não existem dores maiores ou menores, e somente cada um sabe a dor que sente em sua alma. Doutora Ana Beatriz Barbosa, ela é psiquiatra e escritora. Ok? É isso aí, pessoal. Ajude a divulgar o 188. Muito obrigado a todos, muita paz e até mais. Muito obrigado.